Olá, juventude do 7º ano, aqui é o professor Vicente Barbosa de Geografia. Na aula de hoje nós vamos dar sequência àquilo que a gente falava na aula de ontem. Na aula de ontem nós trabalhávamos a habilidade número 07 de Geografia do Ensino Fundamental, número 04. E na aula de hoje a gente vai dar sequência naquilo que a gente falava. Na aula de ontem nós falávamos sobre a composição étnica da população brasileira, né? Falamos quais regiões estão a maior quantidade de pessoas brancas, a maior quantidade de pessoas negras, quais regiões estão a maior quantidade de indígenas, né? E na aula de hoje, o objetivo da aula de hoje é a gente entender a distribuição da população brasileira. De que forma ela está distribuída no nosso território e em relação àquilo que é fundamental para a gente entender como é distribuída a população no território, que é esse nominho simples aqui, ó, a densidade demográfica. Ô professor, mas estava tão legal a gente falando sobre distribuição étnica da população brasileira, a gente falando sobre a questão da renda, onde estavam os mais ricos, onde estavam os mais pobres, e agora vem falar isso? Bom, vocês vão ver que não é nada complicado. Vamos começar. Para começar, a gente precisa observar esse mapa aqui, ó. Olha esse mapa da distribuição da população brasileira. A gente pode ver que as regiões onde estão mais escuras é onde está a maior concentração de pessoas. Então a gente pode concluir já observando esse mapa. O que a gente já pode concluir observando esse mapa? O que você diria? Que tem algumas regiões mais escuras, outras regiões mais claras. Mas o que isso quer dizer? Isso, algumas regiões têm mais pessoas, outras regiões têm menos pessoas. Então esse mapa vai mostrar pra gente que a nossa população ela é mal distribuída no território. A nossa população ela não é bem distribuída no território. Nas aulas mais para frente, não na aula de hoje, a gente vai ver por que a população brasileira está mais concentrada na região do litoral do que na região mais o interior do território. Por que existem esses grandes vazios demográficos que a gente chama, né, no interior do país. Mas para a gente começar a entender o que é a densidade demográfica, a gente precisa entender duas questões importantes para a gente aprofundar agora. O que é população absoluta e o que é população relativa. E já coloco uma pergunta junto. O Brasil é um país populoso ou é um país povoado? Vai pensando para a gente responder daqui a pouco. População absoluta, gente, nada mais é do que a quantidade de pessoas de um território. Simples assim. Por exemplo, o Brasil, saiu semana passada no IBGE, 203 milhões de habitantes, não é? A nossa cidade aqui, Itapira, 72 mil habitantes. 72 mil pessoas vivem aqui na nossa cidade. Isso é a população absoluta. E população relativa? A população relativa a gente precisa fazer um cálculozinho para a gente entender o que é a população relativa. Então observa esse cálculo aqui, ó. A gente vai pegar a quantidade de habitantes daquele território, vamos usar o Brasil de exemplo, 203 milhões de habitantes. O tamanho do território do Brasil? O território do Brasil ele é aproximadamente 8.515.000 quilômetros quadrados. Então a gente coloca o território do Brasil aqui e a gente vai fazer o cálculo. Divide aí na sua calculadora. Você que não sai do celular, já faz a conta aí para mim. Quanto que vai dar esse valor? Isso mesmo, ó, aproximadamente 24 habitantes por quilômetro quadrado. Essa é a densidade demográfica do Brasil. Aqui descobrimos o que é densidade demográfica, né? A quantidade de pessoas por quilômetro quadrado daquele território que a gente está estudando. Isso é a densidade demográfica. Agora, aquela pergunta que eu tinha feito. O Brasil é um país populoso? É um país povoado? É as duas coisas? É uma coisa e a outra? O que é? Acertou quem disse que o Brasil é um país populoso. Sim, o Brasil é um país populoso. 203 milhões de habitantes faz do Brasil o 7º país mais populoso do mundo. Mas e agora? Ele é um país povoado? Acertou também quem disse que o Brasil não é povoado. O Brasil não é um país povoado, densamente povoado. 24 habitantes por quilômetro quadrado é uma quantidade baixa, é uma densidade demográfica considerada baixa. Para você ter uma ideia, vamos observar um outro país aqui. Olha aqui o mapa de Singapura. Singapura é uma ilha que fica próximo à China, né, lá na Ásia. A população de Singapura é 5 milhões de habitantes. 5 milhões de habitantes tem em Singapura.
O território de Singapura é 716, aproximadamente, né, 716 quilômetros quadrados. Isso vai dar uma densidade demográfica de mais de 7.500 pessoas por quilômetro quadrado. É muita gente. Para você ter uma ideia, olha a nossa cidade, Itapira. Nós temos uma população de 72 mil habitantes, um território de 518 quilômetros quadrados. Isso vai dar uma densidade demográfica de aproximadamente 138 habitantes por quilômetro quadrado. Então é uma densidade demográfica comparado com Singapura muito baixa, né? Singapura é uma concentração muito grande de pessoas num território pequeno. Isso é uma alta densidade demográfica. Para amarrar o assunto, para encerrar, a gente vai fazer o seguinte: depois do intervalo a gente vai voltar e a gente vai fazer uma pesquisa. Vocês vão pesquisar nos tablets de vocês, nos celulares de vocês, aqui da escola, lá na sala de informática também, a gente vai para lá, e vocês vão procurar quais são as regiões mais populosas do Brasil e as menos populosas, as regiões mais povoadas e as menos povoadas, e também as cidades mais populosas e menos populosas, e mais povoadas e menos povoadas. Eu vou distribuir um mapa para vocês, vocês vão colorir bem bonito, bem legal, porque eu sei que vocês fazem trabalhos muito legais com isso, e vocês vão destruir nessa atividade, e depois a gente vai fazer um painel e colocar aqui na sala para a gente compreender e amarrar esse assunto aí da densidade demográfica. E nas próximas aulas a gente vai falar das questões históricas, por que o Brasil é povoado desse jeito que a gente viu naquele mapa lá no início da aula, beleza? Eu fico por aqui, um abraço, até mais!